Nosso Pai Celestial, nós agradecemos imensamente porque nos deste uma noite de sono reparador. E estamos aqui nesta manhã de domingo para exaltá-lo, Pai, pois, como diz a palavra, por Ele, para Ele e dEle são todas as coisas. E é isso que nos traz até aqui, ó Pai, é entender, saber que um dia, há 2000 anos atrás, numa manhã do primeiro dia da semana, e quando o sol nascia, Cristo ressuscitava, saía daquela sepultura, sem nenhuma ajuda humana, sem nada que pudesse trazer mérito ao humano, mas um dia, Cristo saiu daquela sepultura, deixando ela vazia. E sabemos, ó Pai, que esta é a promessa para todos os santos. Esta é a promessa para cada um de nós. E enquanto isso nós nos esforçamos, enquanto isso nós nos colocamos ao Teu dispor, enquanto isso nós nos colocamos na Tua presença, adorando ao Senhor, cultuando a Ti, Senhor. Ó Deus, um culto não é simplesmente uma palestra. Um culto não é ir a algum lugar para ouvir algo, mas culto é quando eu vou a um lugar e ofereço algo de mim para o Senhor, o meu tempo, o meu louvor, a minha voz, o meu coração, a minha mente. É quando eu me entrego a Ti, Senhor. Aí sim, eu estou realmente oferecendo um culto ao Senhor. E este é o objetivo deste culto nesta manhã, é que cada um ofereça de si o melhor, é que cada um entregue de si o melhor para o Senhor, sendo o coração, sendo a alma, sendo o espírito, sendo o corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem se assentar, obrigado. E é com satisfação que mais uma vez estamos aqui, nesta casa de oração, podemos chamar de casa de oração, né? Que é o lugar onde uma partícula da Igreja de Cristo se reúne. Ontem estávamos ali em Brasília, para ser mais exato, no Gama, e tivemos ali um abençoado culto na casa da irmã Edna. Então já deixo aí o meu abraço, irmã Edna, e a todos os seus familiares que nos receberam com tanto carinho, né? E obrigado por tudo que vocês têm feito pelo reino, né? Fazer pelo reino, cumprir propósitos, né? Cumprir propósito. Deus tem propósito divino na vida de cada um. E conforme já falamos, aí estamos falando, viemos falando, tentando levar-nos, né? Tanto a mim como a todos nós, tentando nos levar a uma proximidade maior da palavra, né? Da doutrina, ou sã doutrina, conforme a palavra de Deus mostra, né? Então nós estamos tentando nos aproximar o máximo da sã doutrina, daquilo que não é doutrina de homens, não é doutrina de demônios, mas a doutrina de Deus. É o que nós temos tentado, nos esforçado a nos aproximar o máximo possível. E nós falamos, alguns domingos atrás, acerca da soterologia, que é o estudo da salvação, né? Para aqueles que estudam a salvação, entende bem. Para aqueles que não sabem o que é soterologia, é o estudo, né, desse tema tão, às vezes, controverso para alguns, mas tão simples quando nós nos aproximamos realmente daquilo que entendemos ser a sã doutrina, né? Então nós viemos falando das etapas, do processo, né? Quando a gente usa esse termo, processo da salvação, a gente entende que a salvação não é alcançada num estalar de dedos. A salvação, ela não pode ser alcançada no estalar de dedos se ela é um processo. E a salvação, ao mesmo tempo, não pode ser alcançada por mérito, porque é um dom de Deus, é por graça. Então, como funciona, já que fica uma pergunta, e é uma pergunta muito séria, e uma pergunta muito importante. Como funciona o ser salvo,
o viver o processo da salvação, que inicia na cruz, né? Aquele resgate que foi oferecido por Deus, enviando o seu Filho para morrer em seu lugar. Então, como que fica esse resgate, esse processo de regeneração, que significa o novo nascimento, né? Ser gerado novamente, não da carne e do sangue, mas do Espírito, né? Da palavra. E depois o processo da justificação, né? Isso tudo vem fazendo com que o indivíduo ele participe destas etapas. É quase como, de forma bem simples, atravessar uma porta. Você está do lado de cada porta e existe algo ali, uma porta, uma parede que proíbe que você passe para o lado de lá, até que você consiga a chave, até que você consiga atravessar. Ou seja, a chave para essa porta é sem dúvida a cruz de Cristo, é a salvação, é a entrega de Jesus por todos nós. Então, a partir do momento então que você está do lado de cada porta, mas você encontra em Cristo a salvação, encontra em Cristo o perdão dos seus pecados, encontra em Cristo a realização do seu viver, então você atravessa essa porta, mas do lado de lá tem um caminho. Esse é o caminho da santificação. Ou seja, observe o processo. Essa chave, você não alcança ela por mérito. Essa chave, ela simplesmente foi oferecida na cruz. É Cristo oferecendo-se a si mesmo em favor de você, para perdão dos seus pecados, para te livrar do poder do pecado, da condenação do pecado, da culpa. Se alguém aqui hoje, ou através da internet, ainda se sente culpado por ter errado, não de forma voluntária, mas por ter errado, por falta do conhecimento, vamos dizer assim, Paulo diz ali aos Coríntios, fala, olha, eu não posso oferecer para vocês alimento sólido ainda, né? Vocês ainda têm necessidade do leite, né? Daquilo que não engasga. E então, quando Paulo estava falando isso ali aos Coríntios, ele estava dizendo que os coríntios ainda agiam como bebês, né? Como bebês espirituais. Então, existem pecados, existem erros que são praticados por bebês espirituais. E quando um bebê coloca o dedo na tomada, né? Quando um bebê pega um objeto cortante, né? Uma faca, você não vai lá e dá uma bronca, dá uma surra e tal, não, você vai ali e fala, olha, não pode, né? Tem uma maneira. Então, aí aquele bebê cresce, torna um menino aí, ou uma menina de 6 anos, 7, 8, e ali aquela criança de repente está sendo corrigida, né, pelos pais, e ela vai lá na janela, como eu já soube, vai na janela e grita assim, ei, socorro, chama a polícia. Aí aquele alvoroço ali no prédio, aí de repente, o que estava acontecendo? Os pais estavam não corrigindo de uma forma bruta, né? Mas corrigindo, dizendo que não podia, tomando um aparelho aqui e dando um castigo ali para que pudesse fazer as tarefas. Então aquela criança vai ali, chama a polícia, que eu estou sendo aqui muito agredido e tal. Então assim, é uma criança, entenda isso, nós estamos tentando fazer um paralelo aqui da nossa vida espiritual. É um bebê, é uma criança, né? A gente não vai poder simplesmente punir aquela criança por estar praticando aqueles atos, ele ainda vai aprender. Mas, gente, quando nos tornamos adultos e continuamos na prática desses comportamentos infantis, e até estúpidos, né, como esse menino, né, gritando, chamando a polícia, porque o pai ou a mãe, de forma amorosa, estava dizendo que não era a hora do celular, não era a hora daquilo, não era a hora da brincadeira, era a hora dos estudos.
Então, se a gente simplesmente continua a praticar tais atos, comportamentos, aí existe algo errado. Porque uma coisa é aquela pessoa que ainda não conhece da palavra, ainda não entende o que é certo e errado, ainda não sabe como agir, como ir e vir, porque, gente, a Bíblia é muito clara, a partir do momento que nós tomamos conhecimento, Tiago fala isso, a partir do momento que nós tomamos conhecimento do que é certo fazer, e deixamos de fazer, o que Tiago fala? Nós estamos pecando. Se você sabe fazer certo, e eu complemento, e você sabe o que é errado também, o que não deve ser feito, e pratica ou deixa de praticar, é pecado. O que é o pecado? É a consciência do certo e errado, e mesmo assim, você pratica ou deixa de praticar. Então, nesta manhã, dentro dessa prévia que nós acabamos de trazer, eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 3, verso 12. Então, aonde que nós vamos chegar nesta manhã? Falamos do processo de salvação, falamos da imaturidade, da infantilidade, que significa a falta do conhecimento, mas a partir do momento que o conhecimento é adquirido, já não existe mais. Por exemplo, carteira de motorista. Você tirou carteira de motorista e entrou ali na contramão. Isso acontecia muito há uns 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, que assim, os cursos para entender realmente as sinalizações de trânsito eram mais vazios do que hoje, né? Era uma coisa assim mais... Você tinha que aprender a dirigir, pronto, jogava você lá na rua, né? Deixava você dirigir. Então, hoje se aprende mais, placas de sinalização, você tem que saber bem para passar na prova, né? Mas antes não precisava tanto. Então, tirava a carteira, entrava numa contramão, a cidade não era tão sinalizada como é hoje, entrava na contramão, e aí o guarda parava, e aí o motorista dizia assim, eu não sabia que isso aqui era contramão. Aí o guarda ia lá, mostrava às vezes algumas sinalizações na rua, ou alguma placa ali no início da rua. Aí a pessoa que falava assim, olha, eu não sabia que isso aqui era contramão, achava que o fato dele não saber era o objeto de não ser passivo, né, a ser multado, né, não ser passivo de multa. Então, aí fala, não, eu não sabia, né, que era contramão. Mas só que esse jovem que está aprendendo a dirigir, não sabia também que a lei diz que independente de você saber ou não, você vai ser multado, porque você deveria saber. Né? A lei diz que independente, se você diz assim, eu não sabia que o sinal estava vermelho, eu nem sabia que sinal vermelho não podia, o verde poderia, o amarelo era perigo, eu não sabia, eu não aprendi isso. Independente de ter aprendido, de saber ou não, a lei diz, você deve saber. E assim é em relação à palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia está aberta em todas as casas e não vai ter a oportunidade, como Jesus disse ali em Mateus 7, de você chegar um dia e dizer assim, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, curei, fui à igreja, orei pelos enfermos, expulsei demônios, profetizei, falei línguas, seja lá o que for, e Jesus diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você perguntar, mas Senhor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque você não entendeu a essência do Evangelho, você achou que a salvação era conquistada por mérito, então você começou a correr atrás do mérito para ser salvo. E eu digo, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, mas eu não sabia. Da mesma forma que na lei do homem não adianta você falar que não sabia, também no tribunal de Cristo não vai adiantar você falar que não sabia. Por quê? Porque ele deixou disponível a sua palavra. É o livro mais vendido em toda a humanidade e em todo o mundo. É o livro mais seguro no sentido de ter segurança daquilo que você lê. É o mais seguro de toda a humanidade. Não existe um livro mais, deixa eu até encontrar outra palavra aqui, além de segurança,
Me ajuda aí, é o livro mais fiel. Fiel, tem mais palavra também. É o livro mais fiel, mais seguro. Que mais? Mais importante. Mais verdadeiro. E eu estou querendo achar uma outra palavra ainda. Honesto. Ó. É o que mais ensina. Pega todas essas palavras e cria uma aí que eu estou tentando achar aqui na mente, mas não estou encontrando. Mas é tudo isso aí. É o livro honesto, verdadeiro, né? Concreto, legítimo, tá já chegando mais perto. Autoajuda, né? O livro de autoajuda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é o livro que, por si só, é autêntico. Obrigado, irmão. Palavra difícil. Ei, Maico, parabéns, viu, Maico? Você foi no chat, né? A autenticidade desse... Está vendo que todas as palavras que vocês disseram é mais ou menos a mesma coisa? São sinônimos. Mas eu queria falar da autenticidade. A autenticidade desse livro não se baseia em quem o escreveu, tá? A autenticidade da Bíblia não está em quem o escreveu. Todos os livros, e por falar nisso, eu quero cumprimentar meu irmão Helder, que está na Suíça, que acabou de lançar um livro, gente. Vocês acreditam nisso? O Helder lá na Suíça, ele lançou um livro. Qual que é o nome mesmo? Eu não li ainda. Eu fiz o pedido dele. Deixa eu ver qual que é o nome do livro que ele lançou. Só que ele lançou aqui no Brasil, né? Lançou em português. Qual que é? Você lembra aí, Michael, o nome do livro dele? Você que sabe tudo aí, ó. Helder, Neurlene, na Suíça, um abraço para vocês, viu? Deixa eu achar aqui. Uma... Gente, que coisa. Perdi aqui, Helder, seu livro. Manda aí de novo para mim. Ele está na Amazon. Esse aí, ó, uma revolução moderna. Quando o sistema falha, eu queria ler essa frase aí, ó. Quando o sistema falha, as ruas se tornam caos. Não li, apenas ali o início, né, ainda não tenho. Mas fiquei feliz, Helder, de você ter tido essa iniciativa, que Deus te abençoe. É uma revolução moderna. Quando o sistema falha, as ruas se tornam um caos. Aí as pessoas falam assim: nossa, mas o Helder não pensa igual o senhor em tudo não, né? Não pensa. Ele não pensa igual eu em tudo. Ele tem algumas coisas que ele pensa diferente de mim mesmo. Mas isso não é motivo de eu dizer que ele não continua sendo meu amigo. Eu acho que é isso que eu tenho aprendido durante esses 5 anos. Pastor, o senhor concorda da maneira... Não, ele não concorda comigo, nem eu concordo com ele em alguns pontos, e vamos, vida que segue. Mas é meu amigo, escreveu esse livro, não sei, eu quero ler. Mas não é bem de cunho, apesar de ser, sim, voltado para o gênero religioso, é um romance que traz a história, né, de um Elias aí. É interessante, é uma história bem enigmática, né? Eu não li, mas sei mais ou menos o resumo. Então é isso aí, Helder, Deus te abençoe, Deus continue te sustentando, e mesmo que não tenhamos os mesmos pontos de vista, o importante é o seguinte, que nós nos encontremos na eternidade. Nós só não podemos simplesmente discordar em pontos essenciais. Eu não compactuo com certos pontos discordantes dentro da palavra, né, Ricardo? Ricardo é bem sistemático nesse ponto, né? Eu posso continuar sendo amigo, talvez dependendo do nível, do ponto da discordância, se for começar a afetar a minha salvação, começar a afetar o meu propósito aqui nessa terra, aí quer dizer, eu não vou odiar ninguém, mas aí não tem como conviver, né? Não tem como a convivência, mas continuo amando a todos, né? Não estamos aqui simplesmente para formar um monte de mentes iguais, nós estamos aqui para compartilhar aquilo que é verdadeiro, está aqui na palavra, e que sofre muita interpretação, né? Então, é isso que eu queria dizer. Deus abençoe aí você na Suíça. E sim, nós não pensamos iguais em tudo. É a pergunta que você fez. Não penso, não. Mas olha só, mas vamos seguir em frente. O importante é que a palavra de Deus
ela está à frente disso tudo. Em Hebreus capítulo 3, verso 12, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado quem? Irmãos. É bom a gente observar esses detalhes. Ele não está falando com o mundo. Esse coração perverso não é aquele coração impenitente, mundano. Ele está falando com irmãos. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, e que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado, falando com irmãos, pois passamos a ser participantes de Cristo. Passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Esse verso 14 aqui, ele é todo cheio de condições. O que é condição? Você participou das bênçãos, daquilo que o Espírito Santo proporciona, você participa da palavra, você participa dos dons, você participa de Cristo. E ele diz: passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, ou seja, processo. Não existe, gente, tal coisa como assim: fui salvo, me batizei nas águas e fui salvo. E que dia você foi salvo? Fui salvo no dia que eu fui no culto, e ali eu me emocionei, e o Espírito Santo me encheu, e agora eu tenho dons. Gente, dons não é evidência de salvação. Nunca foi, na Bíblia não. Na verdade, dons são maravilhosos. Dons movem a igreja, sem dúvida. Só que, quando eu falo que dons não são evidência de salvação, eu preciso apresentar a Escritura. Primeira Coríntios, olha só, 1:7, depois eu vou voltar lá no texto, Mike, não precisa nem colocar aí na tela não, deixa aí em Hebreus. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Paulo está falando aos coríntios, ele fala: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todo conhecimento. Olha que maravilha os coríntios, é enriquecido no conhecimento, na palavra, e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Gente, faltava algum dom espiritual aos coríntios? Eles haviam sido enriquecidos com o conhecimento e a palavra, não faltava nenhum dom. Aí quando chega no capítulo 3, Paulo, de forma contraditória, parece que ele desfaz aquilo que ele disse ali no início da carta. Irmãos, os mesmos coríntios, os mesmos que haviam crescido no conhecimento, na palavra, e que não lhes faltava nenhum dom. Ele disse: irmãos, não lhes pude falar
como a espirituais, mas como a carnais. Que carnais são esses? Gálatas capítulo 5. Aqueles que praticam ainda as obras da carne. Maledicência, idolatria, roubo, e assassinatos, e mentira, e avareza, tudo isso obras da carne. Então Paulo estava falando que não lhes faltava nenhum dom, e ao mesmo tempo dizendo que eles eram o quê? Carnais. Vamos ler o que é ser carnal? Porque às vezes as pessoas falam assim, será que Paulo está dizendo que eles eram carnais, dizendo que eles tinham dom? Não lhes faltava nenhum dos dons. Primeiro vamos ler os dons, porque aí dá para entender melhor o que Paulo está falando. Dom de manifestação do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Paulo diz, não lhes falta nenhum. Que igreja top, hein? Só que aí lá ele fala assim, mas eu não posso falar com vocês como a espirituais, tenho que falar como a carnais, meninos na fé. O que são os carnais? Ele fala aos Gálatas. Aquele que ainda se manifesta nele, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quando a gente diz que dons não é critério de salvação, gente, entenda, cuidado com os dons. Não é critério de salvação. Mas não estou dizendo que quem tem o dom não é salvo, né, gente? Estou dizendo para você não associar uma coisa à outra. Agora, o que é critério de salvação? É ter, além do dom, quem que dá o dom? De forma mais clara, o Espírito Santo. É Deus. Mas de forma mais clara, de forma mais precisa, falando o que a Bíblia disse, né? Porque a Bíblia diz assim, ó. Falando exatamente como Paulo disse, ele diz assim, ó, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada, aí ele começa a elencar os dons. Então, se dons não são critérios de salvação, o que é o critério que mostra, que caracteriza, que identifica um salvo? É exatamente o fruto do Espírito. Se as obras da carne ainda são manifestas naquele que diz e manifesta até ter o dom, que foi dado pelo Espírito, agora Paulo convida você não só receber um presente do Espírito, mas ter o Espírito doador. Não apenas ter o presente daquele que doa, mas ter o próprio doador em si. Como que manifesta-se, qual que é a característica de que o doador está em você e não apenas o presente do doador, que é dado até sem arrependimento. Dons são oferecidos até sem arrependimento. Dons. Mas o fruto do Espírito é ter o Espírito, é andar no Espírito, é viver no Espírito, andar no Espírito, é não apenas ter dons, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque quando você vê alguém
na prática de um dom, mas que não tem domínio próprio, não tem amor, não tem alegria, não tem paciência, não se assuste, dons são dados sem arrependimento. Por que que dom engana? Porque as pessoas associam dom à salvação, e onde se vê a manifestação de dons, acha que ali está o Espírito Santo, e às vezes não. Por quê? Porque no show dos Beatles, na década de 60, pessoas saíram curadas. Eles não estavam ali para aquilo. Estranho, né? Mas Deus não dá satisfação, Ele não tenta ficar tentando interpretar aquilo que Ele mesmo deixou. Ele quer que nós entendamos que nós não temos que correr atrás da manifestação dos dons, apesar que Paulo diz que nós devemos sim buscar, e isso é de fato, mas não devemos correr simplesmente atrás da manifestação, porque isso pode nos cegar, tirar a nossa vista, a nossa visão daquilo que é verdadeiro, que é Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é a quem nós devemos toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. E Deus não quer dividir a glória do seu Filho com ninguém. Vamos manifestar os dons, mas não vamos confundir as coisas. Aí a pergunta que se faz é, voltando a Hebreus 3, se a salvação é um processo, se a salvação é como eu passar por uma porta, abrir aquela porta, entrar num caminho, e esse caminho se chama santificação, e esta santificação, ela precisa ser até o fim. Passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato, desde que, se não adianta, desde que de fato nos apeguemos quando? Uma vez aqui, outra ali, não, até o fim. Apeguemos o quê? A confiança, a fé que tivemos no princípio. Por isso aqui se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Que rebelião? O povo de Israel lá no Egito. Quantos que entraram na terra prometida dos que saíram do Egito, sendo eles de 20 anos para cima? Quantos? 2. É lógico que daqueles que saíram quando crianças e até 20 anos, eles também, Deus permitiu que entrasse. Olha aí, Deus entendendo a meninice do comportamento até daqueles que saíram do Egito. Ele entendeu o fato de que Paulo diz, parece que eu não posso ainda falar como espirituais, mas como carnais. Deus entendeu que aqueles meninos que saíram do Egito, eles não podiam responder pela estupidez que os seus pais fizeram, quando chegaram em Cádiz Barneia, mandaram os 12 espias, e quando eles voltaram carregando um cacho de uva, sendo necessário 2 para carregar, o que eles falaram? Terra é boa, mas está cheia de quê, Jonatas? De gigantes. Então, o que a gente vai fazer? Voltar para o Egito, né? Parece que o processo de salvação, ele pode até, como uma analogia, ser comparado a isso. Nessa escritura a gente vê Deus mostrando o endurecimento do coração daqueles que haviam sido salvos da escravidão, salvos do Egito, salvos do castigo, salvos de uma vida de prisão, de algemas, de grades, salvos de terem que trabalhar todos os dias ali, amassando barro, fazendo tijolos, construindo o império do Egito, salvos. Mas no meio do caminho, o que aconteceu com eles? Eles endureceram o coração, eles se arrependeram de ter saído, eles olharam para trás, eles voltaram em pensamento, não que eles tenham voltado para o Egito, mas em pensamento, eles simplesmente desejaram voltar para as panelas do Egito. E o que o autor de Hebreus diz? Se hoje vocês ouvirem a sua voz, gente,
A voz de Deus tem ecoado diariamente, através da sua palavra, através da natureza, através da sua criação, através de tudo que existe, a voz de Deus tem ecoado. E se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam, por favor, o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. O que faz com que as pessoas fiquem no caminho? E a pergunta que alguns fazem é: eleito pode se perder? Eleito se perde? Salvo uma vez, salvo para sempre? Gente, diante de tudo que já foi explanado aqui, a gente podia parar aqui agora, mas observe algumas outras escrituras para a gente compreender que, não, gente, cuidado, na verdade, entenda uma coisa, por 1500 anos, não tinha tal coisa como salvo uma vez, salvo para sempre, não existia isso, tá? Não existia isso, até que Calvino, e eu não estou censurando Calvino, um grande teólogo, grande conhecedor das escrituras, trouxe muita verdade, só que quando Calvino expõe, ele tem nas suas contas, ele tem nas suas costas, porque, gente, a quem mais é dado, mais exigido. Nós não estamos aqui por brincadeira, não estamos aqui simplesmente para ter poltronas confortáveis, para ter um púlpito legal e ter um louvor top, não é para isso, não estamos aqui brincando. Eu, por exemplo, tenho a responsabilidade de dizer sempre a verdade nessa plataforma, e não tem nada na Bíblia que fique tão claro quanto: não pense que a sua salvação está garantida. Oi, gente, nós estamos vendo em vários versos, a sua salvação não está garantida. Nós acabamos de ler, é por quanto tempo que nós temos que ser participantes, nos apegar a Cristo, é por quanto tempo? Até Ele não falou no momento que você recebeu a salvação, porque a sua salvação foi comprada na cruz há 2000 anos atrás. O processo da regeneração é o Espírito Santo agindo dentro de você, transformando você numa pessoa carnal a uma pessoa espiritual. Aí sim Paulo poderia começar a falar a espirituais. E o que é falar a espirituais? É falar a pessoas que sentem amor umas pelas outras, independente do quanto se discordam, sentem amor. E amor às vezes não é convivência. Fala, mas como que eu vou amar com alguém que eu não convivo? Ora, se você ligar sua televisão e aparecer lá na África, aquelas crianças ali, às vezes com sede, com fome, ou aquelas crianças na guerra que foram despaternadas, né, que ficaram sem pais, ficaram órfãs, né? E aí você olha aquelas crianças, o que acontece no seu coração? Você sente amor. Você convive com ela? Você sabe o nome dela? Você vai lá conviver com ela? E no entanto você sente amor. Por que as pessoas pensam que amar é ir lá na casa, conviver, comer na mesma mesa? Não é. Eu não sou obrigado a gostar de todos, e nem você, viu, gente? Nós não somos obrigados a gostar de todo mundo, viu, Ricardo? Viu, Fátima? Nem sou obrigado a gostar de você. Engraçado que eu gosto sem ser, hein? Né, Solana? Não somos obrigados a gostar de todo mundo. Não somos. Hã? Amém. Telefone ungido, né? Mas somos obrigados a amar todos. Eu não tenho que gostar de todo mundo. Eu não tenho que simplesmente me relacionar com todo mundo. Não tenho, gente. Gente, alguma vez Deus obrigou você a se relacionar com aquela pessoa, com aquele amigo, com aquela amiga? Mas é porque Deus mandou eu amar. Deus te mandou amar
todos. Amar a todos. Gostar de alguns. E conviver com todos não. Conviver, se relacionar. Né? Tá certo, você vai conviver, né? Mas se relacionar, falei errado. Se relacionar com poucos. Por que com poucos? Porque nem sempre a sua relação, o seu relacionamento, vai trazer a você aquilo que você precisa para que haja crescimento. Gente, cuidado com relacionamentos, eu não estou falando de namoro, de casal, não. Relacionamento é amizade. Né? Lógico, que entra relacionamento entre casal, entre namoro, mas cuidado com relacionamento que você nunca recebe nada. Isso se chama relacionamento tóxico. Suga as suas energias e você é drenado. Sabe quando drena as suas energias e quando você está ali com aquela pessoa, de repente você não está mais, de repente você se enfraquece. Tóxico. Você é obrigado a conviver com ela, mas eu sou obrigado a amar. Ame todos, goste de alguns, se relacione. Tem gente que não consegue contar com os dedos da mão. Você precisou das minhas mãos para contar, não foi? Ricardo tem muito, ele precisou das minhas mãos para contar um dia lá no G100. Vou contar aqui quantos. Opa, tem mais de 10, né? Ai, que bom, tem mais de 10. Pessoas com as quais eu me relaciono e realmente existe uma permuta de ideias, existe uma permuta de aprendizado, existe uma permuta é o que chamam de network, né? O que é o significado de network mesmo, Miriam? Miriam que ama network, que faz network. O que é o significado de network, Miriam? Troca de ideias, não é algo unilateral. Quando alguém entra no network só para tirar, isso é network, Miriam? Não é. Ou ele percebe o seguinte, que ele mesmo se exclui. É automático. Network é permuta. É aquilo assim, olha, eu ofereço, mas eu não estou ali oferecendo para receber. Por eu ter oferecido, talvez aquilo automaticamente me faz receber também. Isso é network, isso é amizade. O meu guri, o José Marcos, está naquela fase de figurinhas, né? Tem gente que não passa, né, a fase. Tem uns caras na internet que já está velho, mas está trocando figurinha ainda. Mas ele está naquela fase, infância, trocando figurinha. E aí ele falou, pai, eu consegui tantos amigos de uns dias para cá, foi contando, fulano, ciclano, beltrano, não, gente mais velha, meninos, né? Falei, pai, tanto, eu falei, por quê? Falei, não sei porque eu consegui tantos amigos. Falei, mas como assim? Vocês conversam, vocês se relacionam como? Não, pai, porque a gente senta lá, aí eles trazem as figurinhas deles, eu coloco as minhas assim, e aí a gente começa a trocar figurinha, e eu falei, filho, sabe o que acontece? Sabe o que é network? Aí foi quando eu lembrei do network. Network é exatamente isso, é quando você tem algo para oferecer, que é interessante para aquela pessoa, e aquela pessoa tem algo para oferecer para você, que é interessante para você. Então, não que sejamos interesseiros, network para interesseiros também não funciona. E quando a gente fala de network, nós estamos falando de trabalho. E como é que a gente falaria do net church? Net church. Quer dizer, nós viemos aqui para oferecer algo de nós. Nosso louvor, nossa adoração. Porque tem gente que vem na igreja, cruza os braços, está louvando, cabeça baixa, pregação está sendo dita, está com a cabeça baixa, então está dormindo, está ali desatento, e simplesmente assim, eu vim aqui receber algo, mas enquanto você não disser, enquanto o hino cantado não é o que eu gosto, enquanto você não disser aquilo que afaga o meu ego, eu não vou me abrir para ouvir vocês. Isso é net church? Não. Netweave, é o que chama disso aqui, dessa relação aqui. Netweave. Troca real. Maravilha. Você pratica, compartilha verdadeiramente, sem esperar algo em troca, aquilo que você tem para oferecer para aquele grupo. Gente, o que nós temos para oferecer uns para os outros? Todo final de culto a gente fala assim, dá um abraço em alguém aí.
Diz para ele assim: Deus te abençoe. Fala assim: ó, você vai vencer. Você é importante para Deus. Ontem nós estávamos lá em Brasília e nós falamos assim: ó, vira aí, fala assim: ó, vem comigo. É o que Jesus falou para Filipe, né? Estávamos falando de Filipe, de Natanael, e é importante a gente entender. Aí quando Natanael foi convidado, o que Natanael falou para Filipe? O que Natanael falou para Filipe? Filipe falou: vem cá que eu vou te mostrar alguém muito interessante, que Moisés falou dele, os profetas falaram dele. O que Natanael falou para Filipe? Tem alguma coisa boa vinda de Nazaré? Aí Filipe fala o que para ele? Vem que vê. Vem ver, vem ver. Gente, sabe o que é o grande problema? Às vezes nós falamos assim: olha, vamos trocar ideias, vamos falar sobre este assunto, sobre isso que você pensa ser certo, e as pessoas não saem do seu quadrado, do seu aquário, da sua bolha, para ouvir algo novo. Por quê? Medo de terem que mudar de opinião. Gente, e quando se trata de Bíblia, não tenha medo de mudar de opinião. Quantas vezes eu tiver que mudar de opinião para seguir aquilo que está escrito, eu mudarei e não terei vergonha de dizer: eu já falei besteira em relação à salvação, eu já disse que eleito não se perde, e hoje eu digo com toda convicção bíblica que não existe tal coisa de eleito não se perde. Você não está seguro, não pense que você pode fazer qualquer coisa. Não pense que você pode, nesse caminho da salvação, depois, você já abriu a porta da graça, pela morte de cruz, de Jesus. Você já abriu, entrou para dentro, passei para dentro, agora é festa, é oba, oba, venha como está tudo bem, venha como está, mas não permaneça como você estava. Tem um irmão que disse aí que agora a igreja Unidos em Cristo pode tudo. Meu Deus, pode tudo, não vou nem falar o que. Gente, será que igreja é para dizer o que pode e o que não pode? Será que eu estou aqui para perder o tempo, irmão Jonatas, irmão Edson, Pedro, para ficar lá assim: pode isso, pastor, pode ouvir o culto quando estiver tomando banho, pastor? Estou falando coisas verídicas, tá? Sério? Eu posso orar em pé, pastor? Vocês perceberam o que Paulo fala que são obras da carne? Quem percebeu? E pelo menos uma das obras da carne. Fala aí, grita aí. A irmã Badia falou alguma coisa? Não, assim, vocês perceberam quando eu li obras da carne? Quais são elas? Vocês lembram? Imoralidade sexual, inveja, avareza, maledicência, egoísmo, feitiçaria, ciúmes, idolatria, bebedice, embriaguez, glutonaria. A Igreja Unida está falando que tudo isso pode. Então como assim tudo pode? Feitiçaria, precisar eu leio de novo, só que dói em alguns, principalmente quando fala da maledicência, quando fala da embriaguez, quando fala da prostituição, porque prostituição não é só o ato em si, a pornografia está fazendo com que pessoas prostituam, adulterem. A Igreja Unidos em Cristo pode isso? Que absurdo. Que estupidez. Com certas pessoas quase que a gente não pode falar como a espirituais mesmo. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Só que é o seguinte, as pessoas não querem vir ouvir. Eu não estou falando nem vir à igreja. Algumas pessoas ficam distantes, de longe, jogando pedras bem de longe, só que não param para ouvir. Sabe por quê? Medo. Porque quando parar para ouvir a palavra, não tem jeito. Gente, não sou eu que convenço, tá? Não é quem está na plataforma que convence. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence. E se
você hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, por favor, não sou eu não quero que você me ouça apenas. Ontem nós dissemos isso, você não tem que me ouvir. Quando Filipe chamou Natanael, falou assim: Filipe, ou Natanael, olha, é assim, assim, ele é o Messias, ele é aquele que Moisés falou, é aquele que os profetas falaram, e aí? Aí Natanael fala assim: não, mas não pode vir algo bom lá de Nazaré. Aí Filipe fala o que para ele? Vem e veja com os próprios olhos. Ah, pastor, mas não dá para trazer ninguém na Unidos, não, é difícil, porque sabe como que é, né? Tem coisas que afetam essa cultura de cancelamento, né? Não, tá vendo? A Unidos em Cristo não crê que a salvação é de uma vez por todas. Não dá para seguir a Unidos mais. Cancelo. Será que eu estou aqui para agradar a mim mesmo, as minhas vontades? Porque na verdade a minha vontade era que a salvação fosse de uma vez por todas, que eu ia ficar mais tranquilo, mas eu não consigo ficar tranquilo diante do que a Bíblia me mostra. Eu preciso viver o processo da santificação, que é a partir do momento que eu abro a porta pela graça, todo lado de dentro, e eu tenho um caminho, até quando? Até o fim. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, devido ao aumento, verso 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o será salvo. O que aconteceu com esses aqui, ó? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade do Pai? Amor, paciência, alegria e domínio próprio. Esta é a vontade do Pai, gente. Nós não estamos aqui para simplesmente apontar dedos, tendo em nossos olhos traves. O próprio Mateus 7 diz que aquele que julga, ele fala assim: não julgueis. Por quê? Porque você que está julgando está com a trave no olho e tentando tirar o cisco do olho do outro. Estamos tentando tirar cisco dos olhos dos outros, estamos tendo em nossos olhos traves que precisam ser tiradas com oração, com leitura da palavra. Quem foram que se rebelaram? Quem que se rebelou? Foi os babilônicos? Foi os egípcios? Foram os assírios? Quem foi que se rebelou? Foram os escolhidos, foram salvos, que perderam no meio do caminho, que morreram, fizeram do deserto um grande cemitério, um grande sepulcro. Hebreus 6, ora, 4. Hebreus 6, 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, ele não está falando com o mundo, está falando com filhos, está falando com aqueles que encontraram graça, com aqueles que usufruíram, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, tornaram-se participantes do que, gente? Do Espírito Santo, tornaram-se participantes do Espírito Santo, tiveram dons para manifestar tudo aquilo que Paulo disse, dons maravilhosos. Não estou contra, a Igreja Unidos em Cristo não é contra, muito pelo contrário, ela não é cessacionista, como se os dons não existissem, existe sim, e nós estamos em busca dos dons cada vez mais, para quê? Para aperfeiçoar a igreja, o corpo de Cristo, mas não para danificar. Não é para danificar o corpo, é para aperfeiçoar. E sabe o que sabe quando que o dom aperfeiçoa o corpo? Quando é necessário. Quando é necessário para salvar alguém, para ajudar alguém, não é simplesmente a qualquer momento, Deus dará, não. A Bíblia fala claramente que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, ou seja, ele sabe se controlar. Para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. Experimenta tudo isso?
Não, mas não foi salvo. Tá certo, não foi mesmo. Estava no processo da salvação. Porque o salvo, aqueles que são eleitos de Deus, escolhidos, não por apontar assim, né? Deus não fez assim, eu aponto esse, aponto aquele, aponto o outro. Aqueles que Deus viu de antemão, antes da fundação do mundo, o que ele fez? Ele viu, ele pré-conheceu, ele conheceu de antemão. Aqueles que segurariam, se apoiariam nessa palavra até o fim. Ele viu. Ele sabe quem vai se apoiar até o fim. Não é surpresa para Deus o desvio de um crente, a saída, o afastamento daquilo que é verdadeiro, não é surpresa para Deus. Ele viu. Ele viu já o fim antes do começo. E não é surpresa para Deus a reconciliação de um pecador também. Ele viu que aquele pecador reconciliaria, ele sabe até quando. Mas eu vou tentar mudar aí os planos de Deus. Não tem jeito, ele viu tudo acontecendo. Então, para aqueles que aproveitaram, usufruíram, experimentaram da bondade da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Como você me diz que nessas características, né? Eleito não se perde. Na verdade, o eleito ao pé da letra, porque o termo, quando diz assim, eleito não se perde, está querendo dizer assim, ó, é salvo uma vez, salvo para sempre, tá? Mas o eleito em si, de 1 Pedro capítulo 1, ele quer dizer isso aqui, ó. É exatamente o que nós acabamos de dizer. Ele fala isso aqui, ó. 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento do Deus Pai. Ele não apontou você, aquele outro, ele pré-conheceu, ele viu antes quem permaneceria, perseveraria até o fim. Mas eu não gosto disso, de pensar dessa forma. Não estamos aqui para pregar algo que você goste, ou eu goste, ou eu queira. Não é possível, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. E no capítulo 10, no verso 26, diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, propositalmente, se continuarmos a pecar deliberadamente, se quem, gente? Os crentes, os irmãos. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o quê? O conhecimento da verdade, me tornei maduro, adulto no Evangelho, já não resta o quê? Sacrifício pelos pecados. Que sacrifício é esse? É o sacrifício da cruz de Cristo. A cruz de Cristo não serve. Ou a gente entende o que a Bíblia está dizendo, ou então nós vamos ficar no oba-oba, procurando, onde está melhor, onde o louvor é mais bonito. Gente, tudo bem, tudo tem que ser feito com maestria, tudo tem que ser feito com muito esmero, né? Com performance, tem que ser treinado. Mas vou dizer uma coisa, gente, a palavra de Deus, ela é imutável, tudo nesta vida vai passar, mas a palavra de Deus não pode ser mudada nem um tio. E como eu estava dizendo, Calvino tem nas suas costas, sim, a responsabilidade de fazer com que pessoas pequem pensando que a salvação é de uma vez por todas. Calvino tem nas costas dele. Não estou dizendo que ele está perdido, mas ele vai responder por isso. E todos os demais líderes. Nas costas. Não estou dizendo que está perdido, gente, por favor. São grandes homens. São homens que estudaram a palavra. Mas assim, eu não consigo ver na minha Bíblia e afirmar o que eles disseram. Só isso.
Porque até 1500, a igreja processava que eu nasci, me converti, eu tinha que viver uma vida em santidade até o fim. Aí de 1500 para cá, não é assim mais. Não é assim. A graça cobre tudo, o sangue de Jesus perdoou todos os pecados, então a hipergraça te protege. Para quê? Ele já morreu. Ele já morreu por quem? Ele morreu por aqueles, ele morreu por toda a humanidade. Mas quem que realmente, Jesus diz assim, aquele que crê. Ele morreu por toda a humanidade. Toda a humanidade que vai crer? Não. Jesus disse, aquele que crê em meu nome tem vida eterna. Então, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados. Está falando com irmãos, está falando com supostamente salvos. E quando a gente vai para Pedro, e a gente encerra com isso aqui, Pedro está falando de falsos mestres. Pedro está falando daqueles que são mestres, mas estão trazendo ensino errado. Ele fala, esses homens são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, gente, quem não está vendo que cultos que provoquem desejos libertinos da carne estão sendo pregados na maioria das igrejas? Quem não está vendo isso? Ah, pastor, então você está dizendo só que não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que deve mudar. Eu estou dizendo que os púlpitos devem estar ali apostos para pregar, não para atender desejos libertinos da carne. Olha que bom, o pastor pregou que salvo uma vez, salvo para sempre, e eu fui salvo naquele dia e pronto, acabou. Não é assim. Isso seduz os que estão quase conseguindo fugir. Seduz aqueles que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina, se tendo escapado das contaminações do mundo. Olha só. Escapado da contaminação do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Aí ele diz no 21, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Ou seja, pessoas que conheceram o caminho da justiça, usufruíram do dom do Espírito, da palavra verdadeira, dos dons. Melhor seria se não tivessem conhecido. O conhecimento traz maturidade e consequentemente, deveria haver sim maturidade, né? Deveria. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. O que eu trouxe aqui essa manhã foram textos, foram escrituras. Sim, irmão Rival. Apocalipse 21:7, o irmão Rivaldo colaborando ali com a gente. Olha só. O vencedor tem que vencer. Quem que vence? Quem luta, quem persevera. Não é aquele que fala assim, fui salvo. E eleito não se perde. Difícil é quando vai ver qual que é a característica de ser um eleito, né? Vocês lembram? Característica para ser um eleito? Tem que crer em quê? Que bom que vocês já esqueceram. Tinha que crer na mensagem da hora. Característica de eleição era essa.
Os eleitos são aqueles que creem na mensagem da hora, e eleitos não se perde. Imagina o mal que isso faz para um ser humano, imagina o prejuízo que isso dá para alguém. Aí eu creio na mensagem da hora, eleito não se perde, deixa que vida que segue. Sim, irmão Jonatas, aí você gostou, né? Realmente ele fala que combatiam Calvino. Gente, eu não estou, não é porque você está falando não, mas eu não estou combatendo Calvino. Eu entendo, porque eles combatiam mesmo. Eu não estou combatendo John Calvino, eu vou repetir, grande homem, leio ele, estudo ele, mas existe coisa que nós vamos carregar. Eu tenho coisas que eu vou carregar. Eu sou responsável, peço perdão para Deus por ter falado. Por ter levado as pessoas a crer. Quantas vezes eu disse que a fé para o rapto está? Quantas vezes eu disse, gente, que eu preguei isso? Mas louvado seja Deus que um dia eu estava num culto com pastores e eu vi alguém dizendo isso e eu falei, olha, por que você está afirmando isso? Ah, porque tá. Quem não tiver a mensagem não tem fé para arrebatamento. E graças a Deus, Deus me deu graça para naquele momento dizer, falar, olha, isso não é bíblico. A gente corre risco de morrer, né? Mas foi bom, lavei minha alma. É exatamente isso, irmão Rivaldo, irmão Jonatas. Vamos fugir da hipocrisia, por quê? O vencedor, gente, sabe o que é o vencedor? É aquele que já abriu a porta da graça, pegou a chave da morte da cruz, abriu aquela porta, passou para o lado de dentro, e não é ficar comemorando lá de dentro, não. É caminhar numa vida de santidade. E caminhar numa vida de santidade não é aquilo que as pessoas pensam, olha só, os usos e costumes, não é isso apenas. Nós já lemos aqui as obras da carne. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aí no 8 diz, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém. Vamos nos colocar de pé. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por este período, nesta manhã, ó Pai. Não estamos aqui simplesmente para vencer um debate. Não, 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 não. Estamos aqui apenas para apresentar algo. Eu sei que existem pessoas que não concordam com isso que foi pregado esta manhã, mas o que eu apresentei foram textos. E eu não estou falando de alguém que já partiu como Calvino. Quem sou eu para falar de um homem como ele? Não. Mas é simplesmente aquilo que é verdadeiro. Eu vou responder pelas minhas palavras. Calvino vai. Agostinho vai. Pedro vai, todos responderão diante do tribunal de Cristo. E Pai, levar o povo a viver santidade, o máximo que vai acontecer é um dia dizer assim, uau, as pessoas se santificaram demais. E do contrário, dizer que salvo uma vez, salvo para sempre, talvez um dia as pessoas vão dizer, por que você disse isso para mim? Eu confiei na minha salvação, e olha aqui, Jesus disse, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o que é melhor, pedir às pessoas para viverem em santidade, ou dizer que elas já estão salvas uma vez por todas? Pai, eu peço ao Senhor graça, porque como humano que somos, como sou, sabemos que responderemos por aquilo que estamos falando. O Evangelho é sério. O Evangelho não é simplesmente riscar na água e não ficar nada ali. Tudo que falamos está diante do trono da graça, do trono da misericórdia. E eu peço misericórdia ao Senhor para falar aquilo que a palavra endossa, aquilo que a palavra mostra, aquilo que a palavra garante. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe estas pessoas, ó Pai. Abençoe todos estes aqui presentes e todos pela internet. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço pelas irmãs, os irmãos ali da cozinha, que prepararam este almoço para nós, e que agora nós possamos, ó Pai, ter um alimento saudável para o nosso corpo, e que tenhamos um abençoado culto logo mais à noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.